Olá, queridos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos comentar sobre Mateus, capítulo 16, 17 e 18. E o que Mateus relata nesses três capítulos, nós falaríamos pelo menos três assuntos importantes. Ele fala sobre a igreja do Senhor Jesus, ele fala sobre a transfiguração de Jesus e ele fala sobre o perdão de alguém que peca contra Jesus. Parece três assuntos diferentes um do outro, mas todos interligados entre si. Todos apontam para um mesmo objetivo, né? Jesus. Bom, então, para começar a falar de igreja, nesse começo de capítulo 16, Mateus faz um relato que Jesus está ensinando os seus discípulos para que eles se livrassem das doutrinas dos escribas e dos fariseus naquela época, porque eles faziam de tudo para fazer a cabeça das pessoas que ouviam a mensagem de Jesus, para distorcer o que Jesus falava e não aceitarem que Jesus era o cumprimento da profecia, o enviado de Deus para restaurar a humanidade. Na verdade, Jesus ele veio estabelecer uma nova comunidade que poderia ser integrada por judeus e gregos. Essa nova comunidade era chamada a Igreja do Senhor Jesus, integrada por todos os povos, tribos, raças e nações e línguas, para então formar a nova comunidade cristã, a Igreja do Senhor Jesus. Bom, então é nesse inteirinho que Jesus está conversando com eles, e agora Jesus parece assim que para e pergunta para os discípulos: vocês que estão andando por aí, o que vocês ouvem falar a meu respeito? E vocês mesmos, o que vocês falam de mim? O que vocês pensam a meu respeito? E Mateus relata que Pedro, tomando a palavra, olha para Jesus e diz assim: tu és o Cristo, o enviado de Deus, o Filho do Deus vivo. E quando a gente olha para essa resposta de Pedro, a gente tem sempre uma noção lá no capítulo 16 de Mateus, que parece que o nível de Pedro era um nível mais elevado de conhecimento acerca de Deus, né? Parece que ele está além dos demais discípulos, que ele, vamos dizer assim, é um cara que está mais apto, mais familiarizado com os ensinamentos do Mestre. Na verdade, Jesus agora olha para Pedro e diz: Pedro, esta verdade que você acabou de falar, que eu sou o Cristo enviado de Deus, esta verdade não foi carne nem sangue que tu revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus que fez tu entender que esta é uma verdade. E aí Jesus vai e diz assim: e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que pedra era essa que Jesus estava falando? Exatamente, se nós atentarmos para o contexto, nós vamos ver Jesus conversando com Pedro e dizendo: Pedro, não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. E sobre esta verdade que você acabou de falar, de que eu sou o Cristo enviado de Deus, então sobre esta verdade a minha igreja será edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A minha igreja sempre vai avançar, sempre vai triunfar, exatamente alicerçada e fundamentada nesta verdade que você acabou de falar, nesta pedra chamada verdade em Cristo Jesus. Jesus agora está dizendo, então, é isso aqui, daqui para frente a igreja vai caminhar triunfante. E a igreja até hoje caminha triunfante, já enfrentou tantas perseguições, já enfrentou tantas crueldades. Ainda hoje a igreja, em pleno século 21 que nós estamos vivendo, a igreja continua sendo perseguida, às vezes maltratada, às vezes, quem sabe, as pessoas querendo fazer da igreja tapete, pano de chão, mas a verdadeira igreja que está alicerçada em Cristo Jesus, nesta verdade, ninguém pode acabar com ela, ninguém pode mexer com ela, ninguém pode arrancar ela daqui, ela está alicerçada em Cristo Jesus. Que interessante para nós, né? Então esta é a igreja. Agora, logo em seguida, Jesus então chama Pedro, Tiago e João e vai ao monte para orar, e ali o texto diz
que ele transfigurou-se, ou seja, ele voltou ao seu estado original, com toda a glória. Os discípulos viram que Jesus que estava ali não era simplesmente aquele Jesus homem como eles estavam acostumados a ver, mas agora um homem glorioso, um homem com glória eterna, conversando entre eles, a glória de Deus envolvendo ele ali, e de repente eles presenciaram naquela cena dois personagens bíblicos que estavam ali conversando entre si, entre eles ali, um chamado Moisés e outro chamado Elias. E eles conversavam acerca da palavra de Deus. E nessa conversa que eles estavam ali, simplesmente eles estavam testemunhando tanto Jesus, quanto Elias, quanto Moisés. Moisés representando o que estava registrado na lei de Deus acerca de Jesus, que Jesus é o cumprimento da lei, de tudo aquilo que Moisés escreveu. Elias está ali dizendo então na figura, Elias representa os profetas, também dando veracidade naquilo que os profetas falaram acerca de Cristo, acerca de Jesus, o enviado de Deus. E Jesus agora transfigurado ali, mostrando para os discípulos que esse é o destino eterno da igreja, todos um dia estarem nesse momento, ou nessa eternidade de glória, juntamente com Deus, cumprindo então ali toda a palavra que está na lei, que está nos profetas e que Jesus agora está falando. Entendeu por que ele transfigurou e por que a gente vê toda aquela cena ali? Logo em adiante um pouquinho mais, porque eu vou falar para você sobre os 3 assuntos, né? Sobre o pecado de um irmão que peca contra o Senhor. Ele mais adiante ele fala para os discípulos, já no capítulo 18, que quando um crente, quando um irmão, um integrante dessa igreja peca contra Deus, desobedece os ensinamentos de Deus, se afasta dos ensinamentos de Deus, que esse irmão deva ser acompanhado por um outro integrante da igreja, um outro irmão que converse com ele, para que ele retorne à comunhão com a igreja, porque a igreja é o elo de ligação entre a humanidade e Deus, é a igreja que recebe a palavra de Deus e está apta para ensinar as pessoas a receber o reino de Deus e até chegar o dia de estarmos para sempre com ele nos céus. Se esse irmão que pecou não ouvir, chama mais alguém, Jesus está falando, chama mais alguém para servir de testemunha, vai lá, para que ele volte e reconheça que pecou contra Deus, e a igreja tem o poder de fazer esse religamento novamente. Se não ouvir essas duas pessoas, então traz a igreja, e a igreja terá então a oportunidade de chamá-lo e de mostrar de que se ele não se voltar para Jesus, que a igreja também tem o poder de dizer, então está desligado da igreja, desligado da comunhão com Deus. Viu? O papel fundamental da igreja, o papel fundamental desse momento da transfiguração e do perdão do irmão. A igreja, ela é a autoridade máxima de Cristo aqui na terra, representada pelo Espírito Santo de Deus, que cuida de nós, que nos guia até o dia chegarmos no dia eterno para sempre com o Senhor Jesus. Portanto, querido, que Deus te abençoe, que o comentário desses 3 capítulos enriqueça grandemente a tua mente, e para você que vai à escola dominical, com certeza o aprendizado maior, um tempo maior, e você grandemente será abençoado pela palavra de Deus. Deus te abençoe, até o próximo, se o Senhor Deus assim nos permitir. Até lá, se Deus quiser.